Título 8º da extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Art. 107. Extingue-se a punibilidade. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, pela morte do agente; segunda, pela anistia, graça ou indulto; terceira, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; quarta, pela prescrição, decadência ou perempção; v, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada; sexta, pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; sétima, revogado pela Lei nº 11.106, de 2005; oitava, revogado pela Lei nº 11.106, de 2005. Nona, pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Art. 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no primeiro do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010. E, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12, segunda, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12, terceira, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8, quarta, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4, v, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2, sexta, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória. Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3, se o condenado é reincidente. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010. Segundo, revogado pela Lei nº 12.234, de 2010. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, do dia em que o crime se consumou, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Quarta, nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. V. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Redação dada pela Lei nº 12.650, de 2012, termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Art. 112, no caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Segunda, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Prescrição da multa art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá, redação dada pela Lei nº 9.268, de 1 graus.4.1996, e, em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada, incluído pela Lei nº 9.268, de 1 graus.4.1996, segunda, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Incluído pela Lei nº 9.268, de 1 graus.4.1996, redução dos prazos de prescrição art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Causas impeditivas da prescrição art. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Causas interruptivas da prescrição art. 117. O curso da prescrição interrompe-se, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, pelo recebimento da denúncia ou da queixa, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, pela pronúncia, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, pela decisão confirmatória da pronúncia, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Quarta, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007. V, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, redação dada pela Lei nº 9.268, de 1 graus.4.1996, sexta, pela reincidência. Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1 graus.4.1996, primeiro, excetuados os casos dos incisos V e sexta deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Perdão judicial art. 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.